Perguntaram-me por que eu estava compartilhando as respirações do yoga agora nesse período da quarentena. E eu respondi a minha opinião sobre o porquê e o que eu penso sobre a quarentena. Então, algumas pessoas me pediram para fazer esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Eu relutei muito e hoje é domingo de Páscoa, então resolvi fazer. Eu tenho muitos amigos de várias religiões, ateus também. Eu mesma tenho um pé no budismo, um pé na Vedanta e eu sou cristã. Eu falo que eu não acredito em Cristo, eu conheço. e realmente é o grande amor da minha vida, é o Cristo. Com todo respeito por todas as religiões, eu não vou falar de religião. Mas enfim, alguns iniciados dizem que a história do Cristo, ela é a história da humanidade e a história individual de cada um de nós. Então, se a gente começar a fazer uma analogia entre a história de vida dele e a nossa história e a história da humanidade, a gente pode encontrar muita coisa em comum, sim. É uma grande metáfora, como são todas as histórias. Bom, mas enfim, Jesus viveu 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites em jejum. Nesse deserto, nesse período, ele encontra-se com o demônio e ele vence o demônio, para então abraçar a sua missão de transmitir os seus ensinamentos e morrer crucificado. Para então ressuscitar. Então, o que isso pode ter a ver com a gente? O que pode ter a ver com essa quarentena? O momento da quarentena é um momento de resguardo, é um momento de voltar para dentro, de voltar para o seu deserto, se purificar. E se purificar não é só purificar o seu corpo, ou se livrar de um vírus, ou impedir que esse vírus seja transmitido a outras pessoas. É a gente se purificar daqueles pensamentos que nos afastam de nós mesmos, que provocam sentimentos também não muito bons para a nossa saúde integral. Muitas vezes a gente adoece de tanto medo que a gente tem, de tanta dor, de tanta frustração, de tanta expectativa, de tanta ansiedade, de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa. São sentimentos que, por mais que eles tenham motivos para existirem, eles não nos fazem bem. Eles nos contaminam e adoecem a nossa alma e o nosso corpo. Mas muitos deles chegam através da nossa mente. Então, eu estou ensinando estas respirações para a gente dar uma silenciada mental, porque não é fácil, mas elas nos ajudam. E se a gente faz com afinco, a gente consegue. E é tão forte esse movimento, e eu falo isso porque eu vivi isso, porque eu vivo isso. Eu sei o que é ao fundo do poço, de viver um sentimento mais triste que a gente pode existir, pode carregar. E a gente achar inclusive que nunca vai conseguir se livrar dele, ou nem quer se livrar dele. Mas se a gente quer se livrar desse sentimento ou desses pensamentos, a gente tem que fazer um esforço. E as respirações nos ajudam muito. E aí ela vai dissipando esses pensamentos, esses sentimentos, até que a gente descobre até que eles não estão mais a nos habitar, né? E que às vezes eles nem nos pertencem. E é um caminho de libertação interior. A liberdade, ela é um estado interior, ela não é um estado exterior. E eu penso que hoje a quarentena é para a gente fazer isso, para a gente se purificar. Para a gente então enxergar nesse processo de purificação os demônios que nós mesmos carregamos, porque a gente enxerga muito bem os demônios que os outros carregam, mas às vezes a gente não consegue enxergar os nossos próprios demônios. E a gente precisa enfrentar esses demônios. Para a gente reconhecer esses demônios, a gente precisa ter vontade, com muita sinceridade. A gente precisa
É enxergar que demônios são esses. Se você carrega um medo, se você carrega muita ansiedade, se você carrega muita frustração, muita mágoa, muita raiva, por mais motivo que você possa ter, e eu até acredito que tenha, porque a gente tem motivo mesmo, a gente precisa enxergá-los se nós quisermos realmente vencê-los. E nós precisamos vencê-los para nos tornarmos mais fortes, para poder dar espaço para a gente encontrar também os modos pelos quais nós podemos vencê-los. Porque se nós formos capazes de colocar esses demônios dentro da gente, a gente também é capaz de encontrar a forma de vencer cada um deles. Todos eles têm solução. Todos eles têm o lugar que eles merecem e precisam ficar. Não dentro da gente. Ninguém merece. Ninguém nasceu para ficar carregando demônio nenhum, né? Então, a gente precisa vencer esses demônios, porque talvez o momento da crucificação, que pode ser muito difícil para muitas pessoas, ainda está por vir. A gente precisa aprender a lidar com a morte, não física só, mas com a morte daquilo que não nos pertence, daquilo que nos afasta de nós mesmos, daquilo que nos afasta da nossa missão maior enquanto ser humano, daquilo que nos afasta da humanidade, da nossa própria humanidade, né? Hoje nós estamos afastados fisicamente dos nossos amores. Eu não vejo a minha mãe, eu não vejo as minhas filhas, eu não vejo os meus alunos que eu amo, eu não vejo o meu coral dos desafinados, não posso contar a história olhando nos olhos das pessoas e receber delas as palavras que elas me oferecem e que me enchem de energia e de alegria. E eu acredito que se a gente está se afastado fisicamente, é porque nós precisamos encontrar aquilo que nos mantém unidos, especialmente, sinceramente e verdadeiramente e para sempre. Eu já vivi a experiência de enterrar pessoas que eu amo muito, e eu lembro quando eu enterrei meu irmão, aos 31 anos de idade dele, eu tinha 25, e esse meu irmão era muito parecido comigo fisicamente, era muito parecido comigo na personalidade, nós nos amávamos muito, a gente não precisava nem de conversar para saber o que o outro pensava. Um dia eu me encontrei com ele em sonho, e eu falei com ele: poxa vida, Renata, a gente nunca vai se separar. E ele me disse, no sonho, mentalmente: finalmente você entendeu isso. E desde esse dia, eu senti que eu estava sempre perto do meu irmão, que o tempo e o espaço não existiam onde existe o amor. Então a gente precisa se livrar desses demônios, para deixar a única coisa que Jesus nos pediu, que o amor tem um espaço entre nós, dentro da gente, para a gente poder crucificar aquilo que tem que ser crucificado, deixar morrer aquilo que tem que morrer, para a gente poder viver aquilo que é eterno, que é o amor, que é o caminho da luz. Então, por isso eu faço essas respirações. E agora, pronto, falei o que aqui eu penso sobre a quarentena. A quarentena é um momento de nós voltarmos para o lado de dentro, nos purificarmos, deixar acabar o que tem que acabar e deixar ficar forte aquilo que nos é verdadeiramente precioso, para a gente poder enfrentar o que a gente precisa enfrentar daqui para frente, de bom e de difícil.